E olha só quem resolveu dar as caras por aqui? Pois é, Moto G9 Plus. Esse smartphone que vem com uma proposta agressiva, hein? Processador potente, super bateria de 5.000 mAh, câmera principal traseira de 64 megapixels, entre várias outras coisas que nós vamos conversar. Depois da vinheta. Pessoal, a Motorola não tá pra brincadeira. Ela disse, gente, que conversa é essa? Que conversa é essa daí? Nós vamos agora subir a linha Moto G para um outro patamar. É tanto que esse aparelho aqui, o Moto G9 Plus, cara, ele evoluiu muito em relação ao modelo anterior, ao Moto G8 Plus. E claro que nós vamos conhecer mais de perto esse aparelho e eu vou contar pra vocês as minhas impressões com ele. Mas antes de continuar, eu tenho que dar aquela dica muito top pra você que olhou pra ele assim e disse, hey, meu próximo celular, vou comprar. Então faz o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição pro Carrefour, que lembrem-se, lá parcelem até 20 vezes no cartão, viu? E mais, vou deixar aí, ó, debaixo do link, presta atenção, vou deixar aí uma condiçãozinha especial. Menino, vocês vão... Clica na descrição que vocês vão ver do que é que eu tô falando. Eita, menino, chegou a hora. Olha, chegou a hora da gente fazer o quê? Meter o canivete aqui, tirar esse plastiquinho aqui. Olha só, gente, olha só a cor. Vocês vão ver a cor desse aparelho aqui. Você deve estar dizendo, deve ser azul. Deve ser azul. Não, rapaz, não é azul não. Você já vira aí no take, ó. Vou tirar o lacre, beleza? É só de um lado. Saiu. Venha, meu filho, venha, chegue. Olha isso, gente. Já veio com capinha. Vai dizer que isso não é bom? Vai dizer que quando você compra um celular e já vem com a capinha assim, você não gosta? Quem é que não gosta, rapaz? Tu é doido? Tem que vir mesmo. Tem que vir com capinha. Todo fabricante devia botar. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar pra ele ligando aqui. Tomara que tenha carga, né? 5.000, viu? 5.000 de bateria. Com carregamento, ó, carregamento Turbo Power de 30 watts de potência. Isso é muita coisa, gente. Ele tem que carregar muito, mas muito rápido, mesmo tendo a bateria de 5.000, que é uma bateria bem grande. Outro ponto extremamente importante é o seu processador modelo 730G. É um baita de um processador focado para o público gamer, tá? No aspecto geral, óbvio, mas o público gamer é quem curte demais essa linha G da Qualcomm. Vamos ver o que é que vem aqui dentro, né? Provavelmente manuais. Guia rápido, né, gente? Guia rápido, que é as pessoas mais leigas e tal ler, é importante ter isso aqui. Tem a chavinha ejetora aqui e tem um porém, tá? O slot dele não é full, ele é híbrido, então você pode usar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Lembrando que ele já vem com 128 de armazenamento interno, né? Olha aí, rapaz, 128 na linha G, na linha do Moto G, isso é legal. Vamos ver mais o que é que vem dentro da caixa. Cabo USB tipo C dos dois lados, ó, isso é legal. Você vê que já é um negócio mais evoluído, né? Ó, USB tipo C dos dois lados. Por quê? Porque o carregador também é, ó, ele é USB-C desse lado aqui e como você pode ver, ó, não sei se dá pra ver aí no reflexo, esse 30. Isso aqui já quer dizer a potência, né? 30 watts de potência, é um baita de um carregador. E vem também fone de ouvido, aquele fone de ouvido que a gente já tá acostumado, né? Que nem é premium, não é aquele super fone de ouvido, mas é um fone de ouvido com qualidade bem, mas bem legal e com o botãozinho aqui, ó, botãozinho de atender e desligar chamadas. Mas agora vamos ver esse bicho mais de perto, rapaz, que tu é doido. Caramba, foi muita evolução, ó. Vou tirar a capinha, vou ter que tirar a capinha aqui, que eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu tirar esse plástico, saia. Olha isso, gente, olha o acabamento desse aparelho. Vai dizer que não tá premium, tá muito premium, eles realmente evoluíram, ó. Até o botão tem umas marquinhas aqui, ó, tem um relevo, caramba, que legal. Olha isso, gente, olha as câmeras, olha esse flash. Não, a gente quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Cara, diz pra mim se não tá com um aspecto realmente de celular, né, high, um celular mais top. Eu olhando aqui, caramba, dá pra ter sim essa sensação que teve uma baita de uma evolução. Desse lado aqui nós temos o botão de ligar e desligar com o leitor de digital. O leitor de digital vai ficar aqui e ele tem um modo que você dá 2 toques e ele abre uma janelinha que eu mostro já já pra vocês. E aqui, botão de ligar e desligar, saída de áudio, entrada para carregador, microfone e aqui na parte superior fone de ouvido e microfone também para redução de ruído. E agora vamos tirar esse plástico que eu quero ver essa tela. Chegue, saia e agora vamos ver, ó. Pô! Caraca, que tela grande, hein? 6
6.8, ó, de um canto a outro, 6.8 polegadas. Realmente muito, mas muito grande essa tela. E lembrando que ele tem um aspecto mais alongado, tá? Ele é mais alongadão assim, ele tem uma proporção de 20:9, né? Ele é mais esticadão. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou configurá-lo, né? Deixa eu conectar o Wi-Fi. Vou configurá-lo aqui e já eu volto para contar para vocês a minha experiência, né? As primeiras impressões. Tirar algumas fotos, gravar um videozinho, instalar um joguinho, testar. Bora testar esse bicho aqui. E olha só, pessoal, o legal de você ter várias câmeras aqui, né, é que você tem uma versatilidade boa assim, ó. Você pode, por exemplo, usar a câmera ultra wide, que ela vai enxergar bastante coisa, ó. Por exemplo, eu vou tirar aqui, mesmo ela não tendo uma resolução tão boa quanto a câmera principal, às vezes ajuda muito. Temos a câmera principal, que essa assim é a porreta, digamos assim. Olha só, que você já consegue uma foto bem legal. Só que aí se a gente quiser tirar uma foto bem de pertinho, por exemplo, ó, a gente pode usar a câmera macro. E aí a gente vem, ó, vamos lá, focou, pô, tirou. E olha só, vamos ver essas fotos como ficaram. E aí, o que vocês me dizem da qualidade dessas câmeras, hein? Eu tenho uma opinião sobre elas e vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal pra fazer o quê? Se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos. Todo mundo clica no gostei. E agora vamos falar de um ponto muito, mas muito importante, que é a potência. Será que esse aparelho com 4 GB de RAM e esse processador é o suficiente para rodar aí o sistema operacional e os seus joguinhos aí preferidos em alta resolução? Vamos descobrir agora. E olha só para vocês terem uma ideia da resolução que ele consegue rodar COD, que é um jogo pesado, né? Um jogo bem potente. Essa daqui é a configuração, olha só, gente. Muito alta e muito alta. Lembrando que dá para ativar o máximo aqui, só que aí ele derruba pro alto aqui. Se você joga muito alto, ele vai liberar todas essas opções aqui. Então, eu sempre gosto de deixar desse jeitinho aqui, ó. Todas essas opções ativadas e tudo no muito alto. E cara, eu confesso para vocês, o bicho rodou liso, rapaz. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, hein. Bora lá, vamos cair pra cima, ó. Vocês vão prestando atenção aí. Ei, rapaz, devagar aí, mano. Entra aí. Se abaixa. Aí, vai. Passa aqui, filho de uma égua. Passa aqui, filho de uma égua. Olha lá. Se liga, eu vou atrás dele. Ele se lascou todinho, ó. Pronto. Acaba lá, me ajudou, mas... Ah, riégua, tô soltando bomba. Sai daí, doido. Homem, se levante. Tá com as pernas fracas, é? Eita, bomba. Ô, miséria, mas vamos prestando atenção aí na fluidez, tá? Como é que ele tá rodando. Que aqui, meu irmão, eu digo pra vocês, o bicho tá liso. Calma, rapaz, calma. Calma você também, macho. Calma. Esse cara é meu amigo, espero que essa arma ali seja amiga minha, viu? Olha isso, pessoal. Olha isso. Vou só soltar uma bomba aqui só pra vocês verem a bagaceira, viu? Coisa rápida, coisa ligeirinha. Ei, peraí, só um pouquinho. Mas só ia soltar a bomba em tu. Pera aí, espera um pouquinho. Olha. Saiu, toma. Oxente, e assim é. Ei, não corra não, macho. Não corra não. E aí, deu pra ter uma noção de como é que ele roda? Roda bem, viu? Confesso pra vocês que eu já brinquei umas partidas aqui. O bicho roda liso, suave. Esse processador, ele é muito focado. Não é que ele é 100% focado em jogos. Ele roda tudo bem, o sistema operacional, economia, tanto que a Motorola disse que ele está com economia em relação ao modelo anterior de 20%, né? Além dele ter mais bateria, ele ainda tem um consumo de energia 20% menor que o modelo anterior. Sem falar que esse processador tem 52%, se eu não me engano aqui, de performance, de mais performance. Então o bicho tá virado num potó, tá ligeiro, viu? Claro que eu sei que muita gente vai dizer, ei, Rezel, mas 4 GB de RAM, macho. Era para a Motorola ter botado 6 GB de RAM. Concordo com você, hein? Concordo com você. Acho que 4 GB é o básico hoje para um aparelho, né?
nessa categoria. 6 GB seria mais bonitinho, mais redondinho, digamos assim. E outro ponto importantíssimo é a memória interna, né? Porque aqui nós temos 128 GB de armazenamento interno. E a versão do sistema, olha só, Android, cadê você? Android 10.0, olha aqui. E a Motorola está dizendo aí que vai atualizar durante 2 anos, né? Então provavelmente vai atualizar para o 11 e para o Android 12. Outra coisa legal desse aparelho aqui, que o leitor de digital aqui, o botãozinho, ele tem outra função, além de desbloquear o aparelho e ligar e desligar. Olha só, você não precisa clicar, você só encosta o dedo 2 vezes, ó. Ele abre aqui 6 aplicativos que você define quais aplicativos serão esses. Você pode mudar, né? Ele vem com essa pré-definição aí, ó. 2 toquezinhos, ele aparece, 2 toquezinhos, ele some. Outra coisa que a Motorola elogia bastante é esse botão aqui que serve para quê? Ó, você clica nele e ele abre o Google Assistant. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é desnecessário, assim. Eu não sei, cara, eu posso estar sendo um pouco chato aqui. Eu acho que não precisa de um botão para chamar o Google, velho. Você pode falar apenas o OK, né? OK, não vou falar o nome, senão se você estiver usando um Android aí, ele vai acionar. Agora vamos falar sobre sua tela, que como vocês estão vendo aí, é uma tela muito, mas muito grande, com 6.8 polegadas de tamanho e resolução Full HD. Pessoal, realmente é grande. O aparelho é bem grande mesmo, por isso que tem o nome Plus. Ah, e lembrando também que essa tela suporta o HDR10, então se você estiver assistindo algum conteúdo aí no YouTube, na Netflix, que tenha essa tecnologia, você vai conseguir aproveitar aí os níveis de cores maiores. Um HDR aí sempre ajuda muito numa boa imagem. Quanto às câmeras, como vocês estão vendo aí, ele tem 4 câmeras, sendo que a principal tem 64 megapixels de resolução. Temos uma segunda câmera ultra wide, que eu falo já o que eu achei dela, de 8 megapixels. Tem também uma terceira câmera, que é uma câmera macro, de 2 megapixels. E temos também a câmera para o modo desfoque, né? O sensor de 2 megapixels para fazer o modo desfoque. E a câmera frontal tem 16 megapixels de resolução e fica aqui no cantinho. Mas assim como prometido, eu vou falar dessas câmeras. Olha só. A câmera principal eu achei arretada, eu gostei, achei legal, qualidade boa, nitidez, foco bacana. Já a câmera ultra wide, a câmera mais aberta, assim como aconteceu no Moto Edge, né, aquele Moto Edge Plus que eu testei aqui no canal, R$8.000, celular caríssimo, topadão de linha, assim como acontece nele, a câmera ultra wide é bem inferior, né, tem uma qualidade bem básica, digamos assim. Assim também como a câmera macro também, é bem simplesinha. Já a câmera frontal, com os seus 16 megapixels, eu achei ok, né? Uma câmera ok. Não é nada surpreendente, mas também não é ruim, pelo menos nos primeiros testes que eu fiz. Em termos de gravação de vídeo, eu fiz um testezinho rápido também para mostrar para vocês. E olhem aí como é que ficou. E olha só, pessoal, testando aqui a qualidade de gravação de vídeo desse aparelho. Começando, claro, pela câmera frontal. Olha só, contra o sol. Olha como tá lindo, gente. Esse pôr do sol tá maravilhoso. E eu ainda tô me vendo aqui, olhando na tela aqui, tô me vendo. Claro que quando a gente vira a favor, né, da luz do sol, a imagem fica espetacular, fica bem melhor. Pessoal, e agora filmando com a câmera principal traseira na resolução 4K, né? A frontal só suporta o Full HD. E aqui eu estou no 4K, ó. Vou caminhar um pouquinho para vocês verem a questão de estabilização. Olha só, vamos virar para o outro lado. Vamos ver a questão de foco também, né? Ó. Vamos ver como é que se comporta. Vamos tentar focar nessa flor aqui, ó. Vamos focar lá e vamos focar aqui. Olha só, tá focado, focou. Tá rápido, hein? Tá bem rápido. Me digam aí nos comentários, coloquem aí. Outro teste que eu gosto de fazer é esse aqui, ó. Pera ainda. Vou ficar paradinho aqui, paradinho. E vou mudar para a câmera Ultra Wide. No caso da câmera Ultra Wide, eu tive que diminuir a resolução para o Full HD. Ela não suporta o 4K, então tive que ir nas configurações, mudar para Full HD e aí sim colocar para gravar. Olha aí a estabilização também, estou caminhando aqui. Ela não tem autofoco, então não adianta fazer aquele teste, tá, gente? Ó, na full, ela vai estar focada no que tiver daqui para trás, tudo tá focado, ela não fica focando. E agora tá passando um vento absurdo aqui, espero que não esteja um barulho muito ruim. Mais uma vez se repete o que eu falei, né? A câmera principal traseira é muito boa, assim, tem uma qualidade bem, mas bem legal.
E a ultra-wide deixa muito a desejar ali se comparado, óbvio, à câmera principal. Já na câmera frontal eu gostei, achei que se comportou bem, o solzão lá atrás, eu ainda fiquei visível, né? Um pouco ali do HDR, eu acho que ficou legal. Então, no resumo geral, o Moto G9, deixa eu trazer a caixa dele pra cá, o Moto G9 Plus tem tudo para ser sim uma boa opção, uma opção legal nessa faixa aí dos R$2.000. Mas claro que eu quero saber a opinião de vocês a respeito. Coloquem aí nos comentários e se quiserem mais vídeos, é só avisar que eu trago mais vídeo aqui falando desse aparelho para vocês, beleza? Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço e tchau!